minha gente. Olha, muito feliz hoje de estar voltando a trabalhar nessa área da ciência, da tecnologia, da medicina, da saúde. Muita gente me liga, me pergunta, mas os teus programas de TV, quando você entrevistava gente tão interessante. Eu voltei, eu estou trabalhando mais nas mídias hoje, conversando sempre com gente que sabe muito e que interessa muito as pessoas. E hoje eu fui convidado por uma empresa, a R-Crio, que é uma das pioneiras do trabalho com células-tronco de dente de leite, para conversar aqui e tirar dúvida. Aliás, você já sabe, muita gente viu um vídeo meu dizendo que eu ia fazer essa entrevista, ia tirar dúvidas, as pessoas vão responder questões. E como é que nós vamos trabalhar? Eu tive assim a sorte de conhecer várias pessoas aqui dentro e uma delas que vai conversar muito comigo hoje é o Zé Ricardo Ferreira, né? E muito obrigado por você estar aqui hoje, Zé Ricardo. Para mim é uma honra. Zé Ricardo é uma pessoa que tem uma história muito interessante. É um cientista, um biólogo que também fez odontologia, que trabalhou em várias áreas e que se interessa muito pela ciência e pela medicina regenerativa. Tem uma experiência grande em educação e ele veio conversar comigo para a gente tirar um monte de dúvidas, né? E eu vou aqui fazer o papel do leigo. Vocês veem alguns vídeos que eu faço sobre isso, mas hoje eu vou fazer as perguntas que vocês querem fazer sobre as células-tronco. Define para a gente o que é células-tronco. É verdade que elas são a peça de reposição do corpo humano? Isso aí, são. Elas são um coringa que a gente tem na manga, né? São aquelas células que têm potencial para se multiplicar e se transformar nos tecidos que vão formar o nosso corpo, constituir o nosso corpo. E onde é que tem célula-tronco no corpo da gente? Em várias partes do nosso corpo nós possuímos células-tronco, né? Desde a fase embrionária, quando o indivíduo ainda está sendo no período gestacional, né? São as células-tronco que vão formar o indivíduo, que são conhecidas há séculos, né? As células embrionárias. Mas as células-tronco presentes no indivíduo adulto, essas foram descobertas na década de 60 para cá. E elas estão presentes na gordura, na medula, nos dentes, em diferentes partes dos dentes, enfim. Agora, uma coisa que é interessante, né, Zé Ricardo? Vou chamar você de Zé Ricardo, né? Por favor. É o José Ricardo, mas eu também sou José Martins, todo mundo chama de Zé Martins, né? Então, Zé Ricardo, uma coisa que seria interessante dizer para as pessoas, por que de repente a ciência se interessou tanto pela célula-tronco? O que é uma célula-tronco? É uma célula pluripotencial, ela se transforma em qualquer célula, né? Quando você coloca em alguma região do corpo que precisa ser regenerada, né? Bom, essa é Martins, é uma conversa que é bastante interessante e importante, né? Porque, na verdade, o interesse pelas células-tronco vem do interesse por buscar soluções que entreguem à sociedade longevidade com qualidade de vida. É isso que o ser humano busca, viver mais, viver melhor, né? E a gente sabe que as doenças degenerativas, os cânceres, as doenças cardíacas, as doenças autoimunes, diabetes, uma série delas. Doenças autoimunes que ele colocou são doenças em que o próprio organismo produz anticorpos que acabam agredindo o próprio corpo e que às vezes é muito difícil de tratar, né? Doenças graves, tipo alguns reumatismos, artrite reumatoide, etc. E outras doenças mais sérias, degenerativas neurológicas também. Os próprios acidentes, né? Queimaduras, fraturas ósseas, são questões, são problemas que acompanham a vida do ser humano e que hoje respondem pelos maiores índices de mortalidade de todo mundo. E não se dá para tratar, imaginar, prevenir, controlar, tratar doenças como essas com penicilina. Os instrumentos são outros. Exato. Ricardo, deixa eu só te interromper no ponto. Agora, é uma mágica e é um mito, e eu não sei se essa pergunta é boa para você, mas eu tenho certeza que o público quer saber. Como é que essa célula-tronco que regenera, que se transforma, como é que ela sabe que está naquele lugar que ela tem que se transformar, na célula do fígado, na célula do osso, na célula do cérebro? O que se conhece sobre isso? Pois é, a gente, desde a década de 90, vem sendo consolidado esse conhecimento, mas foi publicado um trabalho demonstrando que a medicina regenerativa, a prática médica, olhando para a regeneração, ela está baseada em 3 vértices, 3 pontos, que são a célula, né? A casinha onde essa célula tem que se alojar para que ela exerça a função dela, para que local, né, do corpo, né? Para que ela se transforme naquilo que ela precisa se transformar.
e a sinalização que o organismo dá a essa célula para que ela possa cumprir esse papel, né? Então, existe uma inteligência e... É uma coisa misteriosa e interessante, né? Quais são esses sinais, né? Se estuda muito. Traduzindo um pouquinho isso, veja só que coisa curiosa. Quando você pega essa célula tronco, chama tronco exatamente, pensa em árvore, tronco, dá ramo, está em outro lugar, cresce, né? Se desenvolve. Ela chama isso porque elas podem se transformar em qualquer célula do organismo humano. E quando você coloca ela perto de um fígado, ela tem tendência a fazer células hepáticas. Se você põe perto de um coração infartado, ela tem a tendência, isso é o que está se discutindo hoje, o que está se estudando, é uma coisa maravilhosa. Mas já existem alguns trabalhos feitos com resultados muito claros, né? Por exemplo, na fissura labial, né? Fissura labial, você sabe, aquela criança que nasce às vezes com o lábio aberto, às vezes abre para o palato. Tem um trabalho interessante, né, Zé? Sim, para osso, seria um exemplo aí que a gente pode citar. A gente tem trabalhos interessantíssimos mostrando a competência, a capacidade dessa célula formar osso com qualidade, né? E regenerar de fato, permitindo inclusive nesse trabalho especificamente que o dentinho permanente ele possa erupcionar, possa sair na área que foi regenerada, o que jamais aconteceria se nós não tivéssemos uma regeneração de fato, né? Como médico pediatra, eu tive a chance, a tristeza de ver algumas crianças fissuradas e sabia como era um sofrimento, cirurgias longas e com dor para tentar fechar esse lábio e tal. E você imaginar que agora você tem uma célula que você coloca naquele lugar e isso fecha, é uma coisa incrível, né? É um sonho, né? É um sonho. Né? Eu acho que existe uma questão que é muito importante, pegando um gancho no que você está falando, doutor José, que é a gente separar o que é mito do que é realidade, né? A gente vem, esse caminho, essa jornada da medicina regenerativa, ela não há volta para ela. O conhecimento que vem sendo estabelecido, consolidado e levado à sociedade, porque a ciência tem que estar pautada nessa entrega, né, de soluções para a sociedade, ainda que elas precisem ser consolidadas com o tempo, mas esse caminho, para ele não há volta. O que a gente precisa considerar é que existe muita coisa ainda a ser feita, a ser comprovada, a ser estabelecida, a ser consolidada, mas isso só vai acontecer se houver o envolvimento de todos, né? Da comunidade científica, comunidade clínica e a sociedade. E diminuindo esse abismo que existe em relação à informação, ao excessivo uso de jargões, né? Que acabam afastando a comunidade científica, da clínica e da sociedade. Eu ouvi você me falar há pouco, a gente estava conversando da distância que existe entre a pesquisa, a ciência e a aplicabilidade do conhecimento, né? Foi por isso que você resolveu tratar e trabalhar e investigar e participar dessa produção de células-tronco e também como é que apareceu a ideia e de onde vem a história de usar preferencialmente células de dente de leite ali entre 4 e 10 anos de idade. Qual é a vantagem dessa célula-tronco do dente de leite sobre essas células que você tira da medula ou da gordura quando precisa? Eu já tive pacientes em que de repente alguém disse, não, mas para que ter essa célula-tronco cultivada se na hora pode tirar de outro lugar? Qual que é a diferença? Qual é a vantagem? Primeiro, ciência sem entrega é vã, né? A ciência ela tem que se basear em fatos e não em intenções, e ela tem que buscar entregar alguma coisa à sociedade, né? Ainda que esse conhecimento ele venha partido, né? Então o meu movimento, a minha saída da zona de conforto como docente, como clínico, se deu por essa razão. E no caso das células-tronco presentes nas polpas dos dentes especificamente, isso não se deve ao fato de eu ser dentista, isso é uma coincidência, na verdade. Não, você é biólogo também, né? Pois você gosta muito dessa fui para engenharia no meu... Não, eu fiquei impressionado, ele é mestre e é doutor na área de engenharia, né? E teve uma relação até com a NASA, que você não era astronauta não, né? Não, na área educacional, mas rodei bastante. Só para te interromper na área disso, você vai chegar lá na célula-tronco, no dente de leite, você acha que a acessibilidade das pessoas a essa técnica de célula-tronco que você desenvolve aqui
É uma coisa fácil e isso está sendo bem divulgado? As pessoas estão entendendo qual é o projeto? O nosso grande desafio é a informação. O que a gente acabou de tratar, que eu acabei de comentar, é estreitar essa relação da informação entre a comunidade científica, clínica e a sociedade, para que o entendimento daquilo que é possível e que se compreenda que esse é um caminho sem volta, que deve haver sim um senso de urgência, porque as doenças degenerativas elas são relevantes e as células-tronco são um dos instrumentos importantes nesse modelo de nova medicina, né? Que é nós termos a medicina regenerativa como um pilar importante da prática médica odontológica, né? Então, tendo esse entendimento, eu acho é uma que questão de educação. De educação. Por falar em educação, eu vou dar uma interrompida agora, fazer um pequeno intervalo, a gente vai voltar daqui um pouco. E vou deixar no ar uma coisa que me impressionou muito. Olha, eu sou médico há muitos anos, há décadas, e eu ouvi um cientista, se não me engano, na França ou no Canadá, quando ele começou a falar de células-tronco, ele teve uma expressão inacreditável. Ele disse que era a descoberta da eternidade, que a gente ia acabar curando a morte com as células-tronco. Você acredita nisso? Fique por aí, a gente volta, um descansinho um pouquinho, daqui a um pouco a gente continua essa entrevista. Um abraço para vocês. Até já.